Rasnidadão acompanha podcast Timor-Leste e a Estúdio General Taurumatarua Fomento do Estili. E halorai que mana kita ne ita sei hal discussão ba assuntos importantes balu liga ho situação nebe oras ni dadang acontece e aí tenia rai ba discussão público sira nebe sai tia nessa questão público nian sai nessa questão ba sociedade sirnian liga ho failan sugestão administração público nian ba pagamento salário 13º ka vai dia gaji 13 ba funcionário público sira nomos salário ba atraso ba salário ba ka funcionário casual sira liga ho tópico idane atu desenvolve discussão no dia clio marca uma presença em estúdio idane itania pesquisador lá hamutu senhor Celestino Guzmão anessa pesquisador sila hamutu loron dia ba belum Celestino mosa atu hatene kona ba lalau administração pública nian processo sira acontece a administração pública liga aos salários gestão orçamento geral estado nian ita iha ne marcamos presença ex vice-ministro finanças iha oitavo governo constitucional senhor Antônio Freitas loron dia how baulu que senhor Celestino Guzmão Hanessa ita tu acompanha né moço questões barak se funcionário público sira nomos funcionário casual sira liga atrasos se salário 13º casa gaji 13 ba funcionário público sira e so ministério lubukira incluímos funcionário casual balo seria salário de dezembro muslatama e ao mesmo tempo 13º muslatama e fulan dezembro nyalara então ia janeiro governo no governo constitucional e livro se reunião conselho ministro sira halo aprovação ida hori aloca orçamento 4,5 e tal milhões hori selo salário ba 13º união ba itene funcionário sira nomos ba funcionário casual sira itene hari idane ne tamba sama idane tem que acontecer ia governação ia larang liu ba ministério sir nebe maioria é problema ho salário 13º. Obrigado Barak. Ita lahare suntu dane isolado ne mai husi problemas rumah nebe nia halo que situação nebe acontece. Idane refletu si ia problemas com a planeamento finanças público. Ne problemas ida. Problema segundo em relação à coordenação nomos comunicação entre ministério sirnebi e problemas o ministério finanças noni. Ne problemas ida. Or sida ex-vice-ministro bela ajuda ita compreende com a sistema financiamento público nebe instalado e Ministério Finanças doni nebe ia doni kibit ou de resistir e contra problemas sidane eta contente tamba Ministério Finanças ia doni kibit atula la halotuir pedidos no situação sira cada mais Ministério sira ututu nebe la alina ho itania sistema finanças público tamba problemas sira nebe existe em Ministério sira e a relação ao recrutamento sira casuais sira nebe ia tiran sira ni clara nebe la baseia ba planeamento financiamento dos ministérios no Ministério de Finanças nebe ia ne bele produz problemas hanessa ita diskuti então dalam barak kita no engkatak problemas ne isolado ida Maybe itulah koko atu hari kono problema ne representa husi problemas básicos saída. Dalam detan me karak me fahe ba público katak ne representa problema falta de coordenação, falta de planeamento ne bedia. Maybe ita bele aprecia katak Ministério de Finanças la halo
la tama to ihe problemas estruturais irane. Katak lahalo pagamento ba lista sira nebe italehe planamento. Então diak hatudu situação ainda que ita precisa ready diak situação ainda né. Tamba existe duni ihe problemas. Titiran rua tolo depois governação ainda né tama, mak foi hatudu ihe problemas. Ainda né foi informação ba ita katak ihe duni falta de planeamento, falta de linha de coordenação sira nebe existe entre Ministério sira nebe ihe problemas com o Ministério Finanças duni. Princípios legais sira nebe ita iha. Los duni katak la iha artigos específicos sira relação ao salário 13º, homos be o insamak bele usa osang orçamento Estado 2026 ni ba selo fali ba iha ba pagamento sir nebe lolos acontece iha tinang kutuk 2025 niya mebe idane iha falta de governação diak nebe existe nomos lolos kari ki iha duni pagamento nebe bele acontece tiauna bele permite tiauna iha sistema ni laran ita bele usa orçamento sir tu irmai mebe situação idane la acontece então ita bele discuti ita bele fahe katak situação idane devia la bele acontece mas infelizmente acontece tiauna ita bele prevê melhoramento e futuro. Senhor Antônio Freitas, Hanessa é ex-membro do governo, Hanessa é ex-vice-ministro de Finanças, e a experiência barak com o processo sira pagamento nem liga ao tem funcionário administração função pública sira. E daí acontece tarde o pagamento do 13º ba salário 13º o funcionário público sira, no salário ba casuais funcionário casuais sira. Nem acontece também sa, nem muito também ia problemas rumah nem acontece o sistema de administração pública, cá não sei. Obrigado a perguntas. Antes de eu responder perguntas no bem mais, na lideta eu quero confirmar que até a minha posição neste momento colhia nessa a partir da experiência na bem, nessa governante e ela representa a instituição balu para a colher eu quero segunda concorda se na bem mas colega Celestino Inhato se mas acontece o orçamento geral 2025 primeiro também disciplina fiscal e devia disciplina fiscal na bem mas los sai nessa barometro da execução do orçamento né e ultrapassa até disciplina fiscal e né característica kata mais na bem los dotações do orçamento geral do Estado 2025 na bem mais e acabamento do orçamento aprovado pelo parlamento e né ita hareona ia aspecto orçam negasi nomos empregador hira mas tu emprega durante de 2025. Há observações ba assunto né, eu concordo com o colega Celestino Tete. Primeiro, planeamento na bem que halo tena linha ministério sira ignora la halo tuir plano na bem. Então, será que acontece over contract ba emasar na bem maka serviço. Então niang impacto maka salário na bem negativo então lá é coordenação entre ministério tutela o ministério das finanças para resolver o problema né e devia problema né para problema não acontece também se tarde lá os 13º meses mas bem funcionário cerebral mas classimo salário em outubro novembro e dezembro então né
E ponto de vista direitos humanos, então viola tem trabalhadores de direito. Agora, em termos de sistema, o sistema é montado. E tem o sistema GRP, no sistema RNB, mas e a função pública, está o sistema SIGAP. SIGAP é recorde que total de funcionários RNB permanente, laos permanente. Neste momento, tem por volta de 35.243 mil. Não significa que dotações não bem alocado e atinam 2025 suficiente para tu selo funcionário público permanente não permanente. Mas bem, a parte selo que estamos e é um exemplo, número sira hanesan contrato casual sira. Contrato casual por volta de 10.400 pessoas. Depois, a SOR nacional sira ia 900 pessoas. Internacional sira ia 150. Então, sira contempla ona e orçamento geral do Estado na BEMA que se ela sale a categoria de salário por volta de 490,4 milhões. Los não é suficiente. Além de se acompanha a média e a dezembro Conselho Ministro aprova on top de 490,4 milhões e 16 milhões para o 13º mês. Agora, será uma observação. Em termos de sistema, agora é sistema montado. E tem o sistema GRP, e na BEMA, aloca cada orçamento na BEMA, cada linha ministério, e tem a SIGAP na BEMA, que é a função pública, na BEMA controla o número de funcionários permanente ou não permanente. Agora, não é problema. Tem que olhar a regra, não é problema. Não é problema, mas contratação será na BEMA mais linha ministério. Primeiro, ultrapassa o número será na BEMA e ultrapassa o número será na BEMA e aprovado se Conselho Ministro, nosso Parlamento Nacional, nós promulgado se presidente. Então, o número na boa critério compara com o número na BEMA que existe. Segundo, nível salarial, ele o termo certo, nível salarial será na BEMA que latuir o regime termo certo. Itu vai descobre e a média musita acompanha. Assessoria tinha salário por volta 1.000 até 8.000. Se tarefa ele fala bacoto e a oitavo governo salário começa a rusir 750 até 4.500. Então isso regula em termos de salário. Mas tamba decisão política, então o salário será cada vez mais elevado tem. Então o salário será mais elevado, né? Mas nível implicações ali vai negativo e salário. Então, e ponto de vista baseado na experiência, primeiro, ao caráter segunda, a colega Celestina Natete, falha e planeamento. Planeamento em si até ida, execução implementa botelo. Isso é primeiro. Segundo, disciplina fiscal vai a execução orçamento de 2025 é problema. Liliu itare exemplo tal comparação ao foto lá muito minha análise com o orçamento do Estado 2026 em número, se tal comparação entre orçamento de 2025 ou 2026 nem menos de 1%. Isso significa que o problema não vai acontecer em 2025, não se acontece tanto. Se cari que maqueta lá halo o ritmo de agora, mas bem, han sido tudo acompanha, aprecia ali o governo pode querer solução imediata, han aprova novo decreto-lei para termo certo.
Se novo decreto-lei termo certo, né, mas linha Ministério Serototo cumpre e how fiar se la ia problema. Mas bem, também se está sura hamutu 16 milhões na mesma aprovado em dezembro para o 13º mês, foi dar 4,5 milhões, significa 20,5, de 16, né, 2025 ano. Agora, ele foi 4,5, né, o governo necessita para hare o cuidado, se mos e a possibilidade de se belicar que o ajustamento ida através orçamento retificativo para lá acontece tão problema de nessa. Ok. How senhor Celestino, lá vamos ter nia monitorização ba execução orçamento 2025 ao mesmo tempo mas orçamento 2025 liga o problema salarial ba itania funcionário público sira lilu 13º público nia questões ira maka hanesan ohi vice-ministro dia hanesan ohi itabot nos menciona tuir losnya orçamento ne planeado plano anual né plano anual deve aprovado em Parlamento Nacional Conselho Ministro no Parlamento Nacional mas to e final de dezembro plano ne musu tinha problema funcionário barak no kelahatan salário funcionário permanente sira mos kelahatan salário anesa ex-vice-ministro India outubro novembro mus tinang claro mus kelahatan salário ni causa lolos ni tambah sa hoje nita dihan ita planejamento mas se planejamento ne ita hierarquia governo ia sistema nessa hoje vice sistema ne ia estamos sama ida ne tinang claro ni mesti ter problema depois meti na incus ne mesti tam problema ne ita buat sini ni observação ini estamos sama ia be problema serua ida quando pa sistema de planeamento nomos gestão síria e cada governação cada ministério síria existe problemas e da selo quando ba ohin be SVC ministro até quando ba redução ba categoria salário vencimento e a proposta orçamento geral estado deve ter tiana antes e discussão seria a jornada orçamentais deve acontecer entre fulano junho e julho e a previsão tiana kata e a doni exigência para redução ba categoria suatu tambah ita ia sinal quando ba problemas fiscal problemas financiamento público. Então o governo toma entende que ita ia problemas sustentabilidade para financiamento público itania. Não se tem a incerteza quando ba receitas fiscais para Timor-Leste e hamos situação ida alarmante nebe lolos kar que mahuto atentiana. Mas momento sira processual para discussão orçamento geral estado para 2026 tina ida ne ita iha situação ida quando babai undan ini produção ini para termina produção ia babai undan ia projeto be produção campo babai undan ya ia momento nessa ita ia situação ida ne nomos iha Ministério Finanças ninia previsão ida quando ba reinar fiscal ia situação serene hotu halo contribui para discussão público nebe ia halo ita nesan iha preocupação barak hosi nível governo parlamento e sociedade civil ne halo iha doni medidas apropriadas nebe ita tem halo lili governo tambah ida nema husu atau ita putira acompanha iha proposta husi cenários fiscais sira nebe husi Ministério de Finanças, husu nesan temporário, proposta temporários, proposta sira nebe husu atau Conselho Ministro aprova,
Nia lato pilihan rua. Governo iha senario stolo mas senario nebe botliu lato iha pilihan rua. Tambah contribuição si preocupações público, político sira, governantes, hutu nebe iha. Ida ni contribui bahalo redução ba kategori hutu e orçamento geral do Estado. Tinan barak ita nunca hare e redução ba categoria ida salário vencimento. Mas batina ida ne, be orçamento geral do Estado na discutir ia tinan kotu, ia previsão ida tu halo redução ba categoria salário vencimento. Salário vencimento ne ia mudança rua ida meredução ne, ida mak alocação orçamental ne hutu tau hutu ia salário vencimento. Ne hanesan pagamento ba funcionário público ba benefícios ba hutu ne be relação ho benefícios ba funcionário estaduniane hutu tau hamutu kia salário vencimento. Ulukliu ne be bele selo husi ben serviço ne hutu muda hutu tambah ne makninia montante ne to liu 400 milhões. Ne be tau hamutu kutu ena ba para função público entende, o governo toma entende kata precisa ihaduni reorganização ba situação idane. Ne buat ida selo kona ba governo entende cada ministério hare kata governo parlamento hare kata cada ministério ia tendência a tu halor aumenta recruta funcionário casuais sira. Ministérios oi nebe halo recrutamento tuir serne necessidade tuir necessidade ga tuir serne vontade ga tuir be agenda política ia duni recrutamento cada ministério sira nebe governo hare kata situação ida tendência ida nene nia bele aumenta leutan risco ba financiamento público. Então o governo entende ida ne parlamento no público entende ida ne precisa ia medidas apropriadas para primeiro zero a situação idane para la bele tamato ia situação ne bele descontrola no ida seluk governo prevê husi situação idane prevê solução situação idane e sistema finanças público reduz dia categoria ida salário vencimento para prevene aumenta recrutamento casuais sira ba nomeação político sira ga funcionários uiui halo situação ne saya acontece nesse ne belolos karik oin ex-ministro tete katak se ita prevê situação nesse ne tem que rapar que as contrato atu prevene violação de direitos humanos pa funcionário idania ita rapar que das contrato para la bele ita viola fali contrato ne bela orarau tam se ita la rapar contrato mak situação sa nessa agora ita la bele cumpre contrato ne be ita celebra tiana ho trabalhadores palon entre governo trabalhadores sira mas ita viola ita la cumpre se ita la coida ne se ita prevene a situação ne la bela acontece quando situação ni tahtian tiana durante fulan tina ni klaran maio junho julho ni tahtian tiana situação ni senes ne governante sir tem que halo exercício para buka compreender situação no sir itu pode medidas apropriado sir la bele aguentar dito situação ida ne depois estou em momento próprio sida ita situação ni se complicado depois ita resolve ida ne itamos viola princípios orçamentais quando ba princípios anualidade e a lei gestão finança público ita kulia quando ba princípios sira nesse ne se ita hareba ia princípios anualidade orçamental ne orçamento do estado ne be ia anu particular ida tem que executar em momento específico ida ne ita la bele ia fale ia be pagamento específico ida ia anu específico ita transita ba fali ia zelo ida ne bele me be ba situação específica balo ne be ia duni necessidade mas ba buat ne be ita teren ita controla ita bel controla mas ita la valida ne situação ida ne be ita ne descredibiliza ita ne sistema finanças público
descredibiliza itania governação Estado ni tamak niya. How ba visi ex-vice ministro Inas? Ita é problema disciplina fiscal. Também que é uma situação será nesse. Ao mesmo tempo, falha linha coordenação entre o Ministério das Finanças e Ministério Tutela será. Também que uma situação será nesse. E tinha em conta que o governo e o orçamento por volta de 2 milhões. E ita compara o tina irane e redução orçamento. Volume de serviço, camada de serviço, força de trabalho, não fati mantém. Agora. Tu é vice-ministro Nihare. Ex-vice-ministro Nihare. Itania observação, itania hare konaba. Será que situação irane bele musu kala tan kala 2026 se ita continua o ritmo ida anesane, ita continua o situação ida anesane. Ita lahi antecipação na fati bela acontece kala se tam ita tem kata orçamento tinha ni redução e compara orçamento tinha koto. Sim, a tua pergunta será dali datang ho segunda será makuhin colega Celestino Hato. Orçamento de 2025 né, o princípio o orçamento é anual. Sim. Anualidade. Minha caratete kata janeiro até dezembro. E minha legalidade para pagamento né, até dezembro. Não mostra pagamento geral não bem, mas precisa ser. Mas na fato em orçamento geral do Estado 2025 até dia 15 e 17 de janeiro. Agora, se não acontece, primeiro Hanoi ita quebra até não? Em termos legalidade. Também utiliza o orçamento 2026, mas bem itu tudo hatene, itu tudo acompanha debate na bem e parlamento, lá é cabimento orçamento ida, na bem aprovado, promulgado se presidente para ser retro na bem agora hatene. Agora em termos legalidade nem é problema. Segundo, ou em perguntas, a tu prevê para nela bela acontece. Nia dalam mati disciplina fiscal. Nia karatete seda. Seda mak aprove o parlamento, seda mak promulga o presidente da república, ita tem hal tu iri dane. O governante sira tem hal tu iri dane. Normalmente, o orçamento de e a proposta do orçamento geral do Estado não vai discutir a comissão de revisão do orçamento, livre a categoria de salário, e apresentamos plano de força de trabalho. E não vai mais existir, e não vai mais planear. Então, a comissão de revisão do orçamento, mas foi aprovações. Então, se exemplo, tinha ainda nem 50, já claramente estão 10 e 60. A 60 nem mas 10 adicional nem mas aprovado e orçamental. Então, ida na bem orçamento, né? Nem me cabimento de orçamento, tuir nível de salarial na bem matuselo. Agora, nem problema tuir hando observações, planeamento até te ida, implementações até te selo. Então, né? Nem implicações, né? Mas vai negativo na bem acontece. How concordo ou em relação em senhor Celestino até te lolos buat né bela antecipa. Também acompanha a execução cada mês, cada trimestral, cada semestral. Lolos nene linha ministério sira começa a cada que é negativo. Então sira tem que ir na coordenação com o Ministério das Finanças para resolver o assunto né. Antes negativo nene, antes último de pagamentos. How ne observações cada salam. Mas bem, há observações, maka problema na bem acontece, maka mas na bem e a experiência e a área finanças públicas e a linha ministério. Depois, quando a decisão da nomeação, mas na bem a experiência, então se ela ocupa também fato ainda nem então, mas é uma fome balo na bem balo hotel de balo lá hotel. Sira mai ocupa posição, né? Também confiança política. Então, que bit na bem mas sira ia. Então sira enfrenta problema aí né?
Então, se o karate tem são o ex-primeiro-ministro Dr. Rui Araújo sempre até e aí tinham máquina do Estado, né? E aí boa maqueta bolor yang ordem burocrático, ordem democrático. Ordem democrático, né? É uma cena bem mecanismo amisiro ex-membro governo, né? Também para partido eleito depois voto ne hetang posição para o governo. Lolos ami labele mai ho ami niang interesse político para halo intervenção bahia ordem ordem burocrático. E aí precisa ordem burocrática que não é bem forte. Dele halo gestão do recurso humano do Estado. Agora, se a observa ordem burocrático é um forte. Ordem burocrático halo tu irdet, ordem democrático ni Hanoi det. Então, se a maksira tete mai lolos e início se a tete que lá desculpa. Buat nabe meta plano número makne. Buat nabe maka tem implementa makne. Também em termos de sistema montado. Ita ya GRP, itamos ia sigap na BMK ia Comissão de Função Pública. Então, o sistema ruane, infelizmente, tu agora se dá interface, se dá que interconnecting, mas bem, cada mensal ia dia antes de 15, Ministério Sirototo apresenta-se relatório de absência de funcionário para antes de acabar payroll ligo-se Comissão de Função Pública. Agora a decisão do Conselho Ministro foi decide centraliza filfalho na mais a Comissão de Função Pública, bela regula de clitão. No conclusão, então tem perguntas ao caráter cada problema bot acontece em 2025 negativo e o salário não mos balo lá cima né? Ne problema bot né, mas a disciplina fiscal. Não afeta a sustentabilidade fiscal e o orçamento anual, né? Orçamento da cobre. Em termos de sistema, sistema né, hari que era o governo anterior, sistema né, ia. Eu sempre defendo buat tidak grande opções de plano. GOP. Então você defende GOP. GOP hanya parte, infelizmente agora GOP no governo lá usa, mas GOP né instrumento de dia para decidir e ter uma sequência de prioridade. Ou se gira matua loca, liga você, por exemplo, força de trabalho gira. Por exemplo, agora funcionário público que tem permanente não permanente 35 mil e tal. Se tem a cada momento tem exemplo assessor neste momento por volta nacional e 900 pessoas. Se a cada momento tem mais de 900, então o nível salarial começa a girar, gira. Agora não é importante a da lida que ela tem Comissão de Função Pública o Ministério das Finanças foi medida de actividades para regular contrato termo certo para depois nível salarial né e há regime lá os de vontade política mas que também conhece o senhor Celestino também colega dele depois quando eu vou com depois eu saí nesse membro do governo dele o senhor Celestino agora ele botou experiência né ele está o salário 8.000 7.000 conforme cara e daí mas desculpa eu tenho que colher né instituição pública tem regras do jogo. How Antônio Freitas, how você, mas membro do governo, ele me inventa regras do jogo, né? Então, how não enfrentar o Conselho Ministro nos consente que é importante e é de decreto a termo certo e ao fiar cada Ministério se cumpre o decreto termo certo na BMA, how fiar cada problema na BMA em frente a 2025 se lá acontece. Né, primeiro. Segundo, how Hanoi tempo me governo bel Hanoi halo moratório temporário para recrutamento.
halo monitor temporário de recrutamento funcionário público, nós casual sira ou não permanente. Para depois, ini itu bela hari situação ida acontece acontece em 2025, né? Halo cálculo ida começa que agora, janeiro a dezembro, mais dan 13º mês, ba linha Ministério Roto, ba órgão de Estado Roto, moratório né precisa halo entre fulan rua atau fulan hat, depois apresenta o para Conselho Ministro, apresenta o para Conselho Ministro, minha implicações, sekarang maklahnya implicações, então bela o filho recrutamento ou itu bela tete congelamento temporário. Segundo, ida falei uma kauhanuing, tem halo análise de estudo ida ba tamanho de funcionário público ini. Idealnya Timor Leste itu precisa funcionário público hira. Itu hal mapeamento de recursos humanos ida cada sektor ou ministério. Itu hal mapeamento de recursos humanos ida cada sektor ou ministério sira precisa hira. Até toda a descentralização, exemplo, é município. Cada município né, precisa hira. Atau halo saída. Para depois kita escolher em termos quantidade. Pui meia, ni halo saída helorong ida. Para depois kita escolher value of the money, né? Valor se osan na bem maka osan ida na bem máximo. Selo halo em caso pendente ida, maka governo tem que hanoing, maka funcionário casual ser na bem mak serviço mais de 7 anos, balu 10 anos, balu 15 anos, continua nesse estatuto agora. Agora, e assunto né, halo kui ita foto presidente do uluk na bem acontece, halo conversão direita, halo nem nel la dundia. Bela halo conversão direita, mas através de seleção por mérito. É mana mérito do negala para nível sair funcionário. Para depois ita para uma funcionário casual será, la bel hitam funcionário casual. Funcionário casual, la significa que la precisa funcionário casual bawin. Ita precisa. Por exemplo, quando ita os censos, ita precisa funcionário casual. Mas temporário ita precisa entre fulan ida to fulan rua, ou fulan tolo também ya data entry ou cleaning data sana ita precisa. Mas quando nem ita para ona. Agora, se não acontece, funcionário casual se não continua o serviço, atau hanesan fali, mos hanesan um funcionário permanente. Nem ida reunião hare. Agora, criação de vaga pessoal para funcionário público, não, a gente tem que ir apreciação e discussão em nível Ministério das Finanças ou Comissão de Função Pública. Onde kita colher tamanho de funcionário público. Uluk e a memória institucional, uluk é tempo governação transição união, tayatnya. Quando kita buat serona número ida 12.300, 12.300 nene tempo na bane mai husi sira 40 husi número ida na bem maka 1% husi total população tempo na bane. Né, e a governação transição. Agora e tem yang situação agora, o governo tem que decidir será que número de força de trabalho batimor tomak né, itu precisa hira. Então kita fixa número né, sebele, anso uluk fila fali, yang memória institucional na bem marca. Ita los det produz número e a categoria salário até kata Ministério X tinang ina né exemplo, nie 100.000. Mas bem, ita tinha produz livro da kata metabolo de staffing profile. Hahu kedas começo si grau E ne menanghira, grau F ne menanghira, to grau A. Usi grau E to F ne usire escalão tang, escalão hira, mas kita precisa. Então usira ne se refleta mais total de orçamento na BMT precisa. Então nesse sai exemplo 100.000 né, 100.000 exemplo né, 100.000 né compôs exemplo grau E emanen lima, grau F emanen sanulo, grau cerne. Então nesse sai bem nova. Então banhira no implementações também ne planamento ou em belum sesino colher e tadi é planamento. Então banhira com implementações staffing profile ne tama teona ba iha sistema SIGAP. Sistema Comissão de Função Pública niang. Então
Sistema Comissão Função Pública, né, usida nessa interface, alinhamento de direito com o sistema GRP, né, pagamento mensal, usa linha ministérios, haruka eletronicamente, em termos, exemplo, absência siraniana. Exemplo, emergência nulo, nem gira matama serviço, completa 8 horas de tempo cada dia, galera. Então, haruka mai, sirana mesma completa, minha retan transferência ni full montante na bebê. Sira na bebê completa ni é desconto. Mas itulah haruka na manual. Neste momento se haruka manual mais visto haruka é sistema sigap ni usi linha ministério, mas serviço central Comissão Função Pública nem. Comissão Função Pública ni a linha diretamente que sistema nem bahia GRP. Então se cada sistema ruane kuliah ona, kuliah bamalu, ida kuliah número funcionário ni. Ida e finanças GRP ni kuliah konaba orçamento. Quando você fulang ida ne maneharuka ba, maka ni número, as exemplo, ita é 12.000, ita dividir por 12, né? 12.000 dividir, ita divide, então significa cada ni é $1,000. Há capacidade $1,000 por mês para ser trabalhadores. Mas se ita bot, mais recruta ni orçamento ni mais de 1.100, sistema ne receita quedas. Sistema ne receita quedas. Agora, how ni hare, ita é problema mos. Primeiro é o planeamento, segundo nós vamos ter a coordenação e terceiro marca sistema. Se o sistema SIGAP ou ERP interface, qualquer pagamento na mesma itaruca eletronicamente, vai a receita que das. Agora, se acontece, o sistema ruanela colia, orçamento em termos anual na coloca ela, então itaruca vontade, por exemplo, em 12.000. Se está fazendo cada mês ni 1.000, então ni lá los 1.000, mas ni lá, mas toyo be pulang ba sanulu, osan 2.000 ni hotu tena, osan 2.000 ni hotu tena. Então dali datang how to concluir ketika precisa hari dia ke sistema interface enter SIGAP ou GRP, né, primeiro para o planeamento da força de trabalho. Segundo, moratório temporário. Precisa Hanoi para depois para dia e tal a avaliação da pacote. Liga o orçamento agora. Será que o orçamento agora, né, 2027, né, ele sustenta o pagamento até o fim do ano? Ao fila ba Sr. Celestino. Sr. Celestino, itania força de trabalho. Agora ele funciona casuais, será? Que bara e ali no Ministério todo, recrutamento bara. Mas tinha produtividade lá do máximo. Produtividade se funciona casuais, será? Contribui atinge o objetivo institucional lá do funcionar balu ba na rua na intolo ba hasil malu kadera ida ne contribui makaslos itania makasmos ba itania orçamento nemos contribui ba itania despesas estado também maka to itania planeamento sini da rumah se husi itania planeamento media depois processo de recrutamento sini continua acontece fulang tinang claran tiamos continua acontece le significa que ita continua hasa itene força de trabalho, mas ita nia hanisa hi itene SBC ministro ita lá a coordenação do ministro de finanças ou isso antecipa quando vai itene força de trabalho no beita aumenta ao mesmo tempo itene disciplina fiscal lá ia ter ita nia hare quando vai dane hanisa organização social civil hari idane ne contribui galaba itene melhoramento estado funcionamento da administração estado ita hare quando vai dane Hoy esse ex-ministro levanta questões importantes. Palong quando ba ita nessa nação ni ita necessidade atu ia força trabalho laos de ita precisa atu ocupa ita instituições estado no BIA mas ita precisa hanuin quando ba
instituições serem funcionamento atu oferece serviço público saída. Itu precisa hanoimos quando ba instituições sira hamutu ko força trabalho nebe ita precisa ne atu produz serviço nós contribuir ba solução estratégico onde reduz o problemas estruturais nebe ita ihane oinsa ita precisa ihe exercício fundamental ida quando ba ida ne questão ida nebe ita iha ema palun bolu quando ba satisfação temporários e nível partidos políticos. Ita iha tiana taman ida ne tinan barak tinirai. Ketika ema barak hot nebe participa em atividades partidos políticos ini laos de tambah iha confiança quando ba plataforma programa político ida atu ajuda a solução inclusivo no permanente para Timor-Leste no futuro, mas dahanoindet quando ba solução no satisfação temporários para emasira hotot nebe participa e partidos políticos. Também idane ne resulta te situação sai na sene. Hoto nebe tama ia partido político, o partido sira nebe manang eleição no tama governação, militante no simpatizante sira hotot esforço para tama ia sistema governação. Também idane mag agora situação na sai na sene. Partido sira nebe governo, dalam rumah sira ia escola difícil. O sira hili atau assegura futuro Estado idania ba ou em termos de finança público, numa integridade institucional, ou sira hili atau sistema sustentabilidade partidaria. Ita pode sira ita bele analisa usi perspektiva sidane. Também danema kita ita precisa hanoin katak Timor-Leste realmente a situação rua nebe ita precisa a solução. E kusne ita rona kata primeiro-ministro no governo husu atau função pública bel halo exercício no analisa fundamental ida konaba funcionário toma que está dunia hira mak ativo hira mak planeamento atau halo reforma hira a necessidade de instituições nebe existe atau instituições relevantes nebe atau hari ita precisa iha relatores informação from ida husi função público quando a situação ida ne tambah medida sira nebe governo foti atau halo exercício fundamental ida ne mak governo foti mos medida satu reduz categoria orçamento geral do Estado lili quando a categoria be salário vencimento ni ia redução ne tambah alinhamento ho necessidade urgente atau halo exercício racionaliza quando a função público no força de trabalho no mositania obrigação finansial nebe karatinan itinggi halo mas nela ia balanço ho serviço público nebe precisa halo no problema existente nebe estrutural existente nebe nunca ia redução ta problemas complexos nebe itani raine ia e precisa ia dune esforço makas se parte soto usi sira hoto nebe anisang SVC ministernya hoto nebe ia memória institucional ia experiência quando ba sistema quando ba realidade tenerai precisa oferece contribuição hoto ne tem que ultrapassa sentimentos no mos agenda partidária hode nune tabele hare katak Timor-Leste labele hode be situação dança agora tamasei tela resolve agora sedet magbafale governo e financiare futuro situação bele atli vale tamba anisan ito po entendo ko na ba ne anisan be presidência atida nebe abambaru partido sirseluk nebe mai vale governo musirbel halu idane continua idane então agora mag tempo atu parte hotu camada político sir hotu bele fo
reuni capacidade político nomos conhecimento intelectual sira reuni para buka solução de etan dalam dia pai ba problema sidane agora kita sei ia capacidade financeiro oituan também ita sei ia fundo petrolíferos nebe bele garantia pa itania pagamento siramos ita existe tiana problemas se ita la ia fundo petrolíferos ne reduz pa bibi itania rai bele ia mulu tamali utang ia problemas nebe seru tep-teps. Diak belum renan sira, ami usu desculpa dalam datang tambah ia problema técnico ia studio tambah ahi matelakan então ami tem que pausa o tuang how antes kita tu concluir tania discussão né how fila fala vice-ministro vice-ministro ita nia discussão hoje ita mencionamos com a capacidade de gestão institucional sira nós lina com a coordenação comunicação isso um Ministério tutela ou Ministério Finanças também mas moço problema sira nebe liga ao salário vencimento 13º vai ter funcionário público sira solução ita ia experiência com ita solução antecipa para situação e la bela moço falitang ia 2026 no baoi nia solução saída bele dia criou atu ajuda governo atu bele halo gestão dia pai. Sim, obrigado. Nessa ita a discussão, né? A solução é mais apropriada, né? Kita tinggi cumprir lei, né? Bem aprovado. Lei de orçamento geral do Estado não é marca aprovado, ita te cumprir, né? Primeiro. Segundo é importante, maka funcionário não se fia se na bem, maka governo não se Estado investe ou não, ele hari sira yang capacidade ou habilidade. Ano yang funcionário não se fia se na ne, ita label hari sira kor politik. Mesti ngare o insasirat servi barai o povidane. Tama kor ita muda de tama yang kor politik o liliutang ita dia ne amne confiança. Claro que o sistema na bem agora avançado lá limar, não caratete. Sistema ZIRP na bem meta né sistema avançado. Sistema na bem interface diretamente com o sistema Banco Central, né? Air Timor. Susariton vai uma fongue, para nem a adaptação em 6 meses na larang. Tamanho precisa primeiro, mas minimal nem tem que ter ser uma coding block. Se coding block de til hati né o exame nível prepara pagamentos de dia. Então nesse atraso, a União Hanoi política partida governança na bem magba sirene de direito né mas funcionário seria gabinete político né então mata benedet agora funcionário público né usi que sirene bem mérito capacidade habilidade sir halo buat né tuir buat na bem é o fier evolução na bem agora ia a função público e tem funcionário sir barak tau serniang seja que sira ia princípio político mas sira serviços é uma profissional se ele nem italabok recursos humanos na bem meter investe se italabok se evitamos problemas na bem acontece mas bem botar no roto no conclusão a caráter cada disciplina fiscal é importante não mostra responsabilidade fiscal a caráter seda mau plano ida nem mau implementa la bele to klaran dalam klaran dia buat ita plano A depois ita halu buat B ita karekutai ma sanulu depois to dalam klaran atli tanga tu fim de ano fiscal ita recruta tam 20 a 30 pessoas né claro que nem implicações agora dali datang ida né qualquer governação sempre é decisão política mas qualquer decisão política nem tem haremos ba cabimento de orçamento
nhe haremos sustentabilidade orçamento geral do Estado. Oin, ite yang colega Celestino Hato, ite enfrenta buat ite bolo dan recuo fiscal cliff. Fiscal cliff ne, ite resa agora ba oin ne entre 7 e 8 anos. Mas de maneira de ite halu gestão ba finanças públicas, belemos nia tempo ne badak litang. Tamane dali datang para evitar problema na acontece, há yang recomendações jahat. Ida. Te precisa halom auditoria da, será ma acontece ya kotok deliu pagamento atraso né. Problema é nabe. Tamu se auditoria né, mas que vel foto conclusão de qualquer ni falhanço mané ida né, mas precisa harebawin. Segundo, ita tem halo moratório temporário ida, congelamento para recrutamento. A parada lá entre 2 a 4 meses para depois hadia de dia a linha entre orçamento no nosso cabimento orçamento de mesma prova para depois em termos recrutamento. Ao nem ponto balo marca começaram a legalizar funcionário temporário se não bem clearoso não. Legaliza sini situação. Legaliza sini situação. Lá você está conversando, mas a solução primeira tira. Basira, mas bem, halo estudo ideal né, Timor-Leste precisa hira mato serviço. Itu ela colhe quantidade mas qualidade. Qualidade para servidor Estado né, tamane ia produtivo, eficiência, depois ia valor bahasa na bema que ita selo basira. Ikusliu centraliza hotu buat na bema ligado ho força de trabalho, centraliza ba Comissão de Função Pública. Para depois como Comissão de Função Pública bel halo niang canar para hodi halo fiscalização, aprovações para depois o todo nisso itu bel tau fali i general. Ide nema hal noi em termos sistema dia kali au karate sistema GRP lá dia sistema sigap mos dia agora precisa de maka sebele ne recomendações último no interface entre sistema ruano para buat sini lalika manual no buat sini tatama eletronicamente se buat nabe meta plano na netama ne base de dados de sigap mensalmente linha ministério haruka de dados eletronicamente bahia Comissão de Função Pública verifica quando se dados nelos sistema ne aprova ni for green light haruka ba Ministério de Finanças bahia payroll bele processana e mene salário bele tama hia data na be maka tuir calendário de pagamento agora se ita continua manual ni problema planeamento até ida execução até selo atli tang governante sira mai ho interesse político ego político na saya atli tang mebe político makna mas hawano em termos técnicos iteni sistema ni dari diagnos agora o sama tu utiliza sistema ni hodiak para prevenir buat cerita acontece em dezembro foi igual. Hau, ba Senhor Celestino, itu ni intervenção aí, capacidade institucional contribui kala, ba fraqueza cerne. Se teves duni kata, ne incapacidade institucional também me contribui buat cerita sini. Saya dah makan nasa organisasi sociedade civil karakatu recomenda para bele futuro la bele continua di sana. Tambah Estado ne ita zere Estado ita laus zere ita nia grupo ka ita nia organização. Se politicir hakarak aumenta a credibilidade de Timor-Leste nia na nação, no Estado, tem que ir sentido pertence para Timor-Leste. Ninia futuro nebe di aklio. Se telah sentido pertence para itinerai, ita hanuinde kono ba satisfação temporários. Buat nebe bele satisfaz ita agora, aban ou durante tene mandato dit. Ne ita bele
introduz medidas políticas nebe tuir itania agenda temporários. Mas se ita e sentimento pertence para itania integridade no credibilidade futuro Timor-Leste nessa nação, nesse estado, tem que aguenta, tem que sacrificar itania interesses privado, interesse particular político, no familiares. Saída acontece agora na kunuliu ho sentimento partidário. Tamba decisão sira nebe foti, medida sira nebe foti, lá interesse quando ba segurança finanças público, segurança quando ba sistema público nebe UNB, ex-vice-ministro Hatete quando ba sistema técnico, financiamento nebe instalado tiana. Amigo, desculpa para também questão técnica, então a mim tem que concluir a discussão ainda, né? Obrigado Barak ba itabot sira bela acompanha a minha discussão ainda, né? A minha nunca discussão é importante los atu fan opinião público atu ajuda itania sociedade bela entende processo, né? Nós atu ajuda itania governante sira atu bela hadiah no melhor dia que itania gestão finanças públicas para futuro. Também buat nebe ita halo semak sai vítima itania trabalhadores sira itania trabalhadores estado sira mak sai vítima se sira mak vítima estado vítima ne contribui makas ba itania gestão ladiak ba itania estado tamane ami hanoin kata ka discussão sira sana itu saya continua na fatin obrigado barak ba orador nairua bele marca presença ene hanoin kata ki futuro ma ita sei na fatin lo que discussão será hansane atu bele desenvolve dia clitan itania sistema funcionamento estado-união também estado-união lá os pertence ba maida pertence ba itahot magnedet ba belon sirnia acompanhamento e ita acompanha fali tempo selo obrigado Barak